O grupo coordenado pelo professor Mário Camargo acaba de lançar o e-book Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, Orientações para Organizações Contratantes. Professor, queria que você explicasse o quanto o trabalho desse e-book é fruto dessa parceria que vocês têm com instituições como a Sorri, que a gente acabou de ver na reportagem. Bom, esse trabalho, na verdade, ele é uma demanda, né? O e-book ele é uma demanda do trabalho que acontece na parceria, porque a Sorri, junto com os estudantes de psicologia que fazem parte do projeto, tem identificado que há uma dificuldade no processo de inclusão das pessoas com deficiência, justamente por falta de capacitação dos profissionais que atuam nas organizações. Então a ideia do e-book surge como sendo um facilitador do processo de formação desses profissionais que poderão atuar de forma mais qualitativa no processo de inclusão. Então diríamos assim que o e-book ele é na verdade fruto do trabalho que a gente vem realizando nessa parceria. E pelas pesquisas que vocês desenvolvem, professor, dá para identificar por que há uma rotatividade tão grande de pessoas com deficiência quando elas chegam para trabalhar numa empresa? Sim, existem vários fatores. Eu vou falar daquele que é considerado o mais importante e, inclusive, é um dos motivos pelos quais nós optamos pela produção deste material, que é justamente a dificuldade que as organizações têm de compreender o que significa um processo de inclusão e providenciar, tanto na sua estrutura quanto na sua cultura organizacional, as adaptações necessárias para receber as pessoas com deficiência. Então, uma das coisas que a gente observa é que a organização de trabalho que não está com um corpo técnico suficientemente preparado para acolher e atuar em prol dos processos de inclusão, elas vão gerando obstáculos, gerando dificuldades que, por conta da impossibilidade da adaptação das pessoas com deficiência, isso vai gerando um gradativo encaminhamento para não permanência. Então, os contratos de trabalho, eles acabam tendo um tempo de duração menor e, por conta disso, há uma rotatividade, ou seja, as pessoas com deficiência, elas são inseridas, mas não necessariamente incluídas, e aí faz-se necessário uma sequência, né, significativa de contratações para que aquela vaga possa ser suprida dentro do contexto organizacional. Você citou, professor, agora a questão de inserir e incluir, né, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para quem está em casa, explica para a gente qual é a diferença desses dois termos. Então, veja, inserir significa colocar dentro. Então, eu trago para dentro da estrutura organizacional uma pessoa que traz consigo algum tipo de deficiência. Mas, para incluir, nós temos que ir além desse procedimento de trazer para dentro. Nós precisamos organizar um contexto de trabalho e de relações interpessoais que facilite a sua permanência. Isso exige, portanto, uma série de adaptações, desde o ponto de vista logístico, predial, estrutural, por exemplo, em relação à acessibilidade para pessoas que têm dificuldades de mobilização, até digamos, sistemas e políticas de gestão que considerem a diferença constitutiva de pessoas que trazem consigo alguma deficiência. Então, nós podemos dizer que a inclusão implica em considerar o potencial, também as limitações, mas gerir um espaço ou um ambiente de trabalho que consiga dar o devido acolhimento e favorecer o desenvolvimento deste profissional. Isto é fazer inclusão. Legal. E para a pessoa com deficiência que chega numa empresa, né, para trabalhar, qual que é a importância desse emprego para ela, para a formação da identidade dela? Bom, nós vivemos numa sociedade onde o trabalho tem um papel de centralidade, quer dizer, ele é fundamental, ele é extremamente importante para que as pessoas se desenvolvam e estejam integradas à sociedade. Nós podemos com uma segurança, com uma tranquilidade dizer que o trabalho participa do processo de inclusão ou de exclusão das pessoas dentro da sociedade, sobretudo considerando o modo como ela está organizada, formatada. Então, estar trabalhando significa ter condições
de mais acesso a direitos, né, e a oportunidades. Não estar trabalhando significa correr o risco de ter muitos dos seus direitos alijados, não respeitados. Então esse é um primeiro fator, né? A inclusão da pessoa no mercado de trabalho implica na possibilidade de uma amplitude da sua participação na sociedade. E o outro fator importante é que justamente o trabalho é um elemento que colabora significativamente para o processo de desenvolvimento humano. Quer dizer, a pessoa na relação com o trabalho e com as outras pessoas com as quais ela convive dentro do contexto profissional, ela vivencia um processo de amadurecimento, um processo de aprimoramento, um processo de aprendizagem, de construção de identidade, de construção de vínculos, de relações interpessoais, que é fundamental para o seu processo de desenvolvimento e alcance da desejada realização pessoal. E para a pessoa com deficiência, né, que trabalha, quando ela chega no mercado de trabalho, qual deve ser assim, a postura dela? Vocês também capacitam elas para identificar situações até de preconceito, lidar com isso? Como que é o trabalho de vocês com esses, como nos usuários da Sorri? Bom, então, veja, as pessoas com deficiência, elas acabam, por conta da sua condição, sendo mais vitimadas, né, por algumas intercorrências, como, por exemplo, o preconceito, o assédio, o bullying, né? Então, o nosso trabalho visa também colaborar com um processo de formação e de qualificação destas pessoas para o ingresso no mercado de trabalho, aprendendo a lidar com essas intercorrências, né? Então, nós vivemos numa sociedade que ainda nutre muito preconceito em relação à diversidade, em relação à diferença humana, né? Então, estar inserido no mercado de trabalho significa estar vulnerável, estar, digamos assim, exposto ao risco de um preconceito que pode atingir a pessoa com intensidade moderada ou com intensidade mais grave, que são, por exemplo, os casos de assédio, o bullying, que tem sido bastante comum. Então, a ideia é mostrar para esses, no caso, jovens, que são os alvos prioritários do nosso projeto, né, porque estão intencionando ingressar no mercado de trabalho, mostrar para eles o que significa uma relação interpessoal no contexto de trabalho e o que pode acontecer, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. E principalmente assim, identificando o que é uma comunicação agressiva, o que vem a ser uma situação de assédio, quando e como o bullying acontece, tanto para que saibam se defender, denunciar e principalmente não reproduzir esse tipo de vinculação, esse tipo de relacionamento interpessoal que não é saudável na sociedade. Legal, professor. E para quem tiver interesse, né, em acessar o conteúdo do e-book, como que a pessoa pode fazer? Bom, esse e-book, né, como o próprio nome diz, ele está disponível na internet, ele não será produzido de forma impressa, ele estará disponibilizado para que as pessoas possam fazer o download gratuitamente no site da editora Letraria, que é letraria.net. Lá dentro vocês poderão encontrar todos os e-books que a editora disponibiliza, dentre os quais este para download gratuito. E a gente espera que esse material possa ser amplamente divulgado, que as organizações de trabalho contratantes de pessoas com deficiência possam se servir dele para capacitar os seus gestores, capacitar os seus líderes e que isso possa facilitar os processos de inclusão. Legal, professor. Obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.